Olá, graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amor e Graça Cast, hoje falando sobre missão. Eu sou o Marcos Soares e a minha anfitriã, Giedriane. Fique à vontade de ser presente, Giedri, pessoal. Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com 2 missionários e esse podcast é exatamente para isso, né? Falar sobre missões, sobre evangelismo, e a nossa missão como igreja é levar o evangelho de Jesus para além das 4 paredes. É uma das nossas missões, né? A missão do crente é espalhar o evangelho, né? E estamos aqui com 2 irmãos, 2 missionários que tiveram uma experiência incrível no campo missionário, né? E hoje vão compartilhar conosco. Nosso querido irmão Giovanni, nosso querido irmão Jean. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Apresentem-se aí. Giovanni, Obrigado. Conta pra gente quem tu é, tua idade. Sim, então, eu sou o missionário Giovanni, né? Giovanni, tenho 27 anos, trabalho com missão integral na igreja desde 2020. No início da pandemia ali, comecei a trabalhar com missão e nunca mais acabou, né? Primeiro urbano e agora os últimos 2 anos foi transcultural. Glória a Deus. Eu sou o Jean, né? Eu tenho 34 anos e eu não me lembro a data que eu comecei a trabalhar. 2021. Foi em 2021, novembro de acho, 2021. né? Eu sou bem ruim pra data, mas foi ali em 2021, vai fazer o quê? 4 anos, 3 anos? Mais ou 4 menos, anos. né? 4 anos, é. E sou casado, né, com a Betina, também minha esposa também trabalha pra igreja, né? Esposa amada, que é o Espírito Santo do meu lar. Ele sempre me Verdade. apoiou nas minhas loucuras de missão. E também é uma grande missionária, né? É um prazer pra gente ter vocês aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai render muita Amém. experiência, né? Isso. Os nossos 2 convidados tiveram a experiência de trabalhar em missões no Pará e na Amazônia, na Tríplice Fronteira. Então nós vamos tratar desse assunto, mas antes eu quero falar para vocês do nosso patrocinador deste episódio do podcast, que é Amor em Páginas, nossa loja também da editora. E nós temos kits e combos especiais para quem estiver assistindo o podcast. E você pode acessar pelo QR Code que estará na tela e vai ter acesso a promoções e preços especiais. Então vamos começar, Marcos. É isso Faça aí. uma pergunta para os nossos convidados e vamos lá dar início. Estão prontos? Preparados? Cara, eu acho que é muito fácil falar de missão, né? A missão, quando tá no coração da gente, Sim. é algo ao natural, né? E a gente já tava falando antes de ligarem as câmeras, né? Sobre o chamado de missão, né? E vamos começar compartilhando as experiências que tu teve lá, Giovanni. Sim. Tu teve 2 anos, né? Na missão. O Jean foi 75 dias. 75 dias, mas ajudou a construção da construir, igreja. né? A igreja que tem hoje na aldeia Juari. 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 Perfeito. Vamos começar com o Giovanni, então, Giovanni. Qual foi as tuas experiências lá? Conte pra nós o que é missão. Então, Né? Marcos, o que é missão, né? O que é fazer missão? Exato. Eu creio, né, que é obediência. Porque a gente não faz nada da nossa cabeça, né? A gente Verdade. não foi, vamos lá para Pará fazer uma igreja numa aldeia. Da onde que saiu isso, né? E eu creio que missão é andar sobre a obediência da palavra de Deus, né? O Senhor Jesus que encarregou a igreja dizendo: ide e façam discípulos de todas as nações. Quando a palavra nações ali, se a gente pesquisar no dicionário bíblico Strong, né, é etnias, né? Vem da mesma raiz de etnias. Então são todas as etnias. Dentro do Brasil, que é uma grande nação, existem várias nações. E eu creio que fazer missão é obedecer a palavra de Deus. Vão por todo o mundo, né, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E isso tudo é ao mesmo tempo. Então missão acontece aqui, acontece na esquina, acontece na outra cidade e assim vai indo até chegar aos confins da terra, né? Então eu creio que missão é isso, é viver em obediência diante da palavra de Deus. Grande comissão, né? Isso, a grande O ID, comissão. né? O ID de E a Jesus. gente estava falando, né, hoje, antes de começar também, que a missão, ela não é só transcultural, né? Sim. A missão, ela é todo dia. Isso. Ao nosso redor, família, ministério. A missão é obediência. Sim. Bem pontual, bem colocada a obediência. Sim. Conta um pouco da tua experiência também na construção, na ida para lá. Na ida, o começo foi quando o pastor ainda não era aqui a igreja, era no outro pavilhão antes desse. O pastor anunciou que o Fernando, que é um recuperado da casa do pai, que hoje é o coordenador da Casa da Misericórdia, do albergue. Ai, que legal. E o Fernando, como já trabalhava para a igreja, no albergue, né?
ele seria enviado como pedreiro, porque ele é construtor, né, também. Uhum. Então ele já iria ser enviado. Só que só ele até então. E na mesma hora que o pastor anunciou, o Espírito Santo falou, né, comigo, meu espírito ali, disse, tu vai ir também. Uau. Eu ouvi aquela voz e a minha esposa do lado e tal, e bem certinho eu tava dando carona pro Fernando, né, eu sou o padrinho de casamento dele, depois que ele foi recuperado ali no centro, tudo, ele casou, reconciliou com a família, e então, quando ele entrou no carro, minha esposa entrou no final do culto, eu falei, eu vou contigo, Fernando. E aí a minha esposa na hora ficou nervosa, mas na mesma noite eu já falei com o pastor, né, deu certo que nós tínhamos que ir na casa do pastor fazer algo, e eu já comentei com o pastor, falei da minha vontade e disse pro pastor, né, pastor, eu vou, tipo assim, eu quero fazer, né, sair da firma, eu vou pedir minhas contas, com certeza talvez vai dar algum dinheirinho ali que vai dar, eu não vou ficar ruim, e vou também pagar minhas passagens para ir e volta. Foi o meu acordo, e eu disse assim, eu tô fazendo isso porque, né, eu já passei por dificuldade de drogadição também, e quando estava nessa situação, eu não tinha, parando para meditar no que a gente passava nessa situação de drogadição, tu não soma os riscos que tu sofre nos lugares que tu vai para buscar aquilo que tu quer, né, que são da dependência química, né? Então, o que acontece? Eu parei pra pensar, por que agora eu vou ficar somando, né? Se eu não pensava nem em perder emprego por causa daquilo, né? Eu não pensava em perder a minha vida, sei lá, num tiroteio onde eu estivesse. Indo em bocas, né? Em lugares... Em biqueiros e tal. E até nas festas que a gente ia, né? Verdade. Brigas direto, eu já vi pessoas quase sendo mortas. Nunca vi alguém sendo morto, mas já vi quase sendo morto. Então, poderia ser eu. Sim. E muitas coisas que eu sofri que, na verdade, eu via que eu estava andando um caminho de morte. Mas não pro benefício do reino. E eu pensei, agora eu estou andando em benefício do reino e vou ficar com medo de abrir mão do meu emprego para ir construir uma igreja. Aí foi isso que eu falei pro pastor. Pastor, se no mundo eu não tinha medo de morrer para fazer as coisas que eu fazia, por que eu vou ter medo de perder o meu emprego para construir uma igreja para gente que quer adorar Jesus? Verdade. E foi isso que eu falei pro pastor. Foi assim o começo. E você foi até lá? Foi até lá. Foi você e o Fernando só? Eu e o Fernando só. Já tinha os dois missionários, o pastor Rodrigo e o missionário Kelvin. Né? Que é o que estão agora lá. Os que ficaram após a volta. Não. São outros. Não, era outras São pessoas. outros, O Kelvin e a Stephanie, casado com a Stephanie, missionário Stephanie, e o Rodrigo e a pastora Nicole, né? Então os dois foram nosso servente e o Fernando de construtor. E construindo ali do zero, né? Chegamos lá. Legal. Foi bem rápido, né? 75 dias fazer uma igreja bem grande, pra né? deixar ela, tipo, do alicerce até o telhado rebocada, contrapiso, tudo feito, foi rápido. Tipo assim, foi uma loucura. E como foi para os índios lá naquele momento, estar recebendo toda essa atenção e talvez o cumprimento de coisas que outros missionários anteriores prometiam, né? Que talvez iam se instalar lá perto deles. Isso. Como que vocês recebiam, assim, o carinho, talvez, deles? Como que era, assim? Dava pra ver, assim, que eles estavam bem felizes. O cacique mesmo, né? Que hoje já é falecido, né? Dava pra ver a alegria nele, principalmente, que era o líder ali, né? Daquela tribo ali. Então, eu nunca me esqueço de uma pregação dele, que foi tipo assim, o Rodrigo pregou, o pastor Rodrigo, e depois ele falou algo a respeito do que o Rodrigo tinha falado, e ele falou algo, até foi gravado e foi passado no telão da igreja, que ele dizendo que um dia, né, nós encontraríamos Deus, Pai, no céu, né, por tudo que nós vivêssemos dificuldade aqui ou não, né, a nossa fé era isso. E ele fala aquilo ali, e tipo assim, aquilo ali eu vi, imagina a alegria, né, dele, não tinha nada ali para cultuar a Deus. Aquela tribo ali é uma tribo bem pobre, né? Então eles não tinham nem, agora eu acho que já tem a casa do guerreiro, né? Não sei se tem ou não. Pequena. Eles não tinham, porque geralmente a tribo tem uma casa do guerreiro que é grande, bonita, assim, que dá para fazer as coisas ali. E a deles era, né, bem pequenininha, onde eles faziam uma coisa bem simples mesmo. Então agora eles teriam algo, dá para ver a alegria dele, tanto é a alegria deles hoje de que é um índio que está cuidando daquilo lá como legal, pastor, né? Isso é muito legal. Então... E, Jean, uma das maiores dificuldades lá naquele momento, assim, que tu chegou a presenciar, não só pelo fato da distância, que a gente sabe que é bem longe, né? Principalmente aqui de Santa Catarina, até chegar lá, né? Mas vivenciando lá no meio deles por ser outro tipo de cultura. A dificuldade na questão da cultura,
como foi pouco tempo, eu não senti tanto. E eu não sei se pelo meu, como é que eu vou dizer assim, pelo meu caráter, pelo meu jeito de ser a minha pessoa, eu sou uma pessoa que eu me dou bem com todo mundo, entendeu? Tem facilidade. Eu sou uma pessoa assim, então eu não achei nesses 75 dias tanta dificuldade na cultura. Na E comunicação? por comida também, tipo assim, comida, eu sou uma pessoa... O que tu botar na minha frente, se eu souber que não é pecado comer, eu vou comer. Se eu souber que é pecado, eu não como. Né? Então, nessa parte lá, não tive problema com comida, culturalmente falando. Na língua, sim. Né? Daí seria, mas graças a Deus, os índios que nós tivemos contato, eles já sabiam, né, falar a nossa língua. Português. Tava até estudando, ela acho que é filha, aquela moça que morava com o Miquinho ali, né? E ela até estudava fora, vinha o ônibus, buscava ela, então já tinha essa parte que com quem a gente falava, né? Já tinha. Daí a gente falava algumas coisas ali que a gente aprendeu bem pouco, 75 dias, né? Sim. Que era Camu, se falava Camu, até entre nós missionários, que Camu é irmão. Daí tinha Camarimé e tinha Macrimé, que eu não lembro agora se é bom dia, boa noite. E além deles já estarem familiarizados com o português, também tinha o Fernando junto, né? Então tu não estava totalmente desamparado, né? Isso. 65 dias ali não tem como sentir tanto, né? Isso. A questão de cultura. cultura. A cultura, pra mim, não. Eu até, tipo, achei, nossa, 75 dias, a missão foi top, né? Mas que legal, né? Tu vê Uma que experiência que a fica dificuldade marcada. foi estar longe da esposa, né? Sim. Durante tanto tempo, né? Que foi só eu e ele, não foi as esposas, né? Elas Mas ficaram em casa. a gente começou falando que missão é obediência, né? Sim. Isso. E tu ouviu o Espírito Santo falando contigo, não precisou ninguém mais falar, né? Sim. Abriu mão do trabalho, botou as despesas em responsabilidade tua, né? Isso. Certamente a igreja já não teria condições de Sim. mandar 2 pra lá, né? Isso. E, cara, a missão é obediência. Simplesmente isso, né? Pela graça de Deus, Deus preparou tanto que nesse tempo, por um ano de casamento, a gente pagou aluguel, mas eu estava construindo a minha casa. Eu trabalhava o dia todo na construção, chegava em casa às 5h30 e ia até 10 da noite fazendo a minha casa. Legal. E quando foi para mim ir para lá, por dentro minha casa estava toda pronta, graças a Deus. Tudo que a minha esposa precisaria de necessidade, máquina, geladeira, micro-ondas, uma coisa assim, uma casa de boneca, que a nossa casa é pequena, mas que tinha tudo que não ia fazer falta para minha esposa. Até pra ti tranquilo, né? Não ficar com a cabeça pensando, né? E ela foi uma grande apoiadora, porque no momento ali ela disse, né, que me apoiava, né, não deu para trás em nenhum momento. Espírito Santo da relação, né? Normal, né? Nervosa, tipo, tá, mas tu vai pra lá e depois o que tu vai fazer? Era coisas que eu tinha em pensamento, mas eu não falava. E ela, né, falava com a questão de que a minha esposa ela é muito responsável, né? A gente é responsável, né? E aí Então, entra a confiança, né? De confiar que Deus tem o melhor pra ti. Ele entregou a missão. O mesmo Deus que envia é o Deus que provê, né? Isso. E ela foi totalmente, me apoiou, né? Assim como a esposa do Fernando também apoiou ele, né? Eu e o Fernando tivemos a questão da família, principalmente cônjuge, né? O é apoio, muito né? importante o apoio. E em contrapartida, nosso irmão Giovanni foi pra lá. Foi depois, né? Logo em seguida, né? Foi com um ano depois. Um ano depois. Quando ele estava fazendo um ano aqui, o pastor sentou com nós dois e disse que tinha chegado o meu tempo de ir. Ele construiu e agora eu iria discipular, cuidar, legal, pastorear a igreja. Da continuidade, Da né? continuidade, exatamente. E a obra não para em nós, Não. né? Tipo, Paulo plantou, Apolo regou e Cristo tem Deus deu o crescimento. crescimento. Glória a Deus por isso, né? Em E família. a obra não parou lá, né? Não, Inclusive isso. tem o missionário que continua tocando, né? Isso. Até a gente mandar outro pra lá, ou vocês mesmos voltarem, né? E em contrapartida eu disse porque o Giovanni foi pra lá namorando, né? E agora Isso. voltou pra casar. Pra casar, exato. Tá tudo certo, a data definida. Isso. Mano, como é que foi essa experiência de estar... Eu acredito que é mais fácil, né? Tu tá lá sem preocupação, né? Tu tá com o coração totalmente voltado à missão, a Cristo, né? Embora que tenha aquela chama do namoro, aquela expectativa, né? Sim, mas tá totalmente entregue. Como é que foi a tua experiência espiritual lá, mano? Conta pra nós essa... Então, foi bem intenso, né? Porque tanto 75 dias como 2 anos, né? Para Deus é a mesma coisa, eu creio, né? O que vale é a obediência, a entrega, né? Verdade. Tá lá de todo o coração. Às vezes tem gente que vai, fica, mas não tá de todo o coração de verdade, né? E quando eu fui com esse medo
porque eu ia estar, eu e mais um outro missionário apenas, né? Então teria a questão, a gente vai ter que se comunicar com eles. E quando eu fui convidado a ir para lá, o meu maior medo era o quê? Meu Deus, como que eu vou pregar para indígenas que não entendem a minha língua? Eu nunca tinha ido, né? Sabia relatório, né? Que eu conversava com o missionário Rodrigo, que ele estava lá antes de eu ir. Então, conversava e falava, né? E a gente tinha que pregar, outro indígena tinha que traduzir. Eu ficava, meu Deus, eu vou ter muita dificuldade. Mas Deus, ele é um Deus que nos surpreende, né? Nos surpreende muito. E quando eu cheguei lá, a igreja na cidade também estava sendo implantada. Só que a igreja na cidade não nasceu, não desenvolveu, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E quando a gente chegou, a gente foi na aldeia e eu me apaixonei pelos indígenas. Uhum. Me apaixonei, foi um amor à primeira vista, né? Quando eu cheguei, a primeira vez que a gente foi na aldeia Juari, que é onde a gente tem a igreja, foi para fazer o enterro do Miquim. Porque quando a gente chegou lá, ele faleceu, né? E aí, então, depois desse momento de chegar lá, nosso bem-vindo foi com um ato fúnebre, né? Então, a gente participou de todo o enterro, todo aquele luto ali, e os missionários retornaram para Santa Catarina, Rodrigo e Nicole, e a gente assumiu a igreja nesse clima de luto, né? Uhum. Mas eu acho que isso fortaleceu mais ainda os nossos laços, né? Uhum. Porque na hora da diversidade é que a gente nasce o irmão, né? É. Então, Vocês foram exato, amigos para eles, sim, né? fomos amigos. E eu Consolo, pensei que né? a gente teria dificuldade por serem dois homens numa aldeia onde a maioria que é crente, todas as que são batizadas são mulheres, né? Culturalmente a gente ficou com medo, né, de se aproximar muito, mas não. Uhum. Foi incrível a forma como as mais novas eram como irmãs, as mais velhas como mães, como Paulo instrui Timóteo, né? Uhum. E Timóteo foi um livro que me ajudou muito quando eu estava lá, porque Timóteo era um moço solteiro, que Paulo discipulou e disse, agora você vai lá cuidar da igreja, cuida né, as mais velhas você cuida como se fosse sua mãe, as mais novas como se fosse sua irmã. E eu sempre que eu me sentia um pouco precisando de uma direção, a gente vai para a palavra de Deus, e eu ia para Timóteo e eu dizia, obrigado Deus por essa instrução, né? Então a gente fazia. Fiquei lá nas comunidades indígenas no Pará, né? A gente ficou 8 meses, eu fiquei cuidando lá. Depois a gente teve a outra direção para ir para a Amazônia, né? Que também foi outra história muito intensa, muito louca. Não, e naquela época tu tava de moto lá, né? Sim, de moto. Porque uma coisa que eu acho que o pessoal não sabe Sim. é que era muito longe, né? Da cidade até a aldeia era Isso. tipo 200 quilômetros mato adentro, Isso, não era algo exato. assim? Aí a gente morava na cidade, nossa base, né, de descanso ali era na cidade, mas a gente tinha que ir pra aldeia, daí viajava lá 5, 6 horas, né, dependendo se o carro não atolasse. A gente, graças a Deus, no tempo que estava lá, nós íamos no Uno, né, na época do inverno, e não atolava. Uma vez a gente foi viajar de moto para uma aldeia, que não é a aldeia Juari, mas uma aldeia que a gente cuidava da igreja. A gente foi, tava seco. A gente levou 2 horas para ir, 2 horas e meia, 3 horas, para ir da cidade até a aldeia. Na noite anterior da gente voltar para a cidade, choveu muito, madrugada inteira. Nossa. Eu e o missionário Felipe que estava lá comigo, na época eu não dirigia moto, só ele, eu ia só na garupa, porque eu tinha medo de moto, né? E na garupa a gente levou 7 horas e meia, quase 8 horas de moto, porque a gente subia na moto, escorregava, nós caía. Subia na moto, escorregava, nós caía. Então foi muito intenso, assim, né? E muito morrer mesmo, né? Porque a gente, às vezes, se tivesse lá, né, como a palavra de Deus diz, né, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não serve para ser. Se a gente olhasse para trás, ia dizer, eu quero voltar para lá, porque aqui a gente pode pregar Jesus e não passa essas dificuldades. É verdade. Né? Então, é muito obediência mesmo, entendeu? E sem olhar para trás. Existe uma missionária que ela chama, não lembro o nome dela, mas ela trabalhou na Amazônia também, brasileira aqui, colombiana. E ela, acho que é Sarah Miller, alguma coisa assim, americana, nova-iorquina, e ela não cria em Jesus. Um dia passando numa praça em Nova York, tinha um pregador lá de praça, pregando, falando sobre Jesus. Ela se converteu, creu em Cristo, e ela disse, vou para Colômbia, vou para Amazônia, vou pregar o evangelho. E veio, pregou, morou aqui 40 anos. No final da sua carreira aqui na Terra, né, ela foi entrevistada, como a gente está sendo aqui, e foi perguntado para ela, como foi o seu chamado, né?
conta pra nós, Sara, como foi seu chamado? E ela disse, eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Uau. Então, Obediência. eu acho, por isso que se resume a isso, a obediência. A gente recebe uma ordem e obedece. A gente lê uma ordem na Bíblia e obedece. O que o Senhor deseja? Por que o coração do Senhor queima? Se alguém não tivesse deixado o conforto da sua casa, tivesse deixado a sua língua, a sua nação, e tivesse vindo para o Brasil pregar, como a gente Verdade. conheceria Jesus? Verdade. Como se converterão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Eu encontrei muitos missionários nesse período que eu fiquei longe, na Amazônia principalmente, encontrei muitos missionários lá. Quando eu dizia que eu não precisava, eles perguntavam, quem é o seu mantenedor? Eu disse, eu não sei. Eu sei que existe uma igreja lá em Santa Catarina que cuida de mim. E eu sou enviado por ela. E eles, a igreja deles não apoia eles. Uhum. Então isso dói, sabe? No coração da gente como igreja, como fazendo parte do corpo de Cristo. Existe parte do corpo de Cristo no Brasil que ainda não veio como isso. Não entendeu a Não missão, despertou, né? né? Não obedece o básico da Bíblia, né? O Giovanni, e também depois que tu ficou esse tempo, então, na aldeia Juari, Isso. o missionário Felipe voltou e tu Sim. foi enviado para a Amazônia, então, né, Isso. para ficar nas fronteiras. Sim. E teve todo um tour de moto lá, né, até chegar no destino, depois barco. Conta um pouquinho pra gente. Sim, isso foi a parte mais louca, eu acho, dessa missão. Porque né? tu não andava de moto. Não, Mas deu tempo de perder o medo da moto, né? deu tempo isso. Tanto que E o andou. tempo, Marcos, foi o período de 1h30, 2 horas de sono. Porque quando o pastor ligou pra gente, ele fez uma videochamada, uma reunião, e em 15 minutos, quando foi pra mim parar também, foi 15 minutos, acho que ele conversou, né, com a gente no restaurante, disse assim, filho, você não tem escolha mesmo, né? E eu não tenho. E porque é assim, eu acho, viver no espírito, é assim, né? A gente é sensível e a gente não entende, não precisa entender tudo, eu acredito, para viver o evangelho. Verdade. Tipo, eu lembro que quando ele fazia aqui a visita do Ponte, do Projeto Sim. Ponte, eu falava pra ele, pega a nossa visa, minha esposa tem uma visa, né? Pega a visa e tal, pra ser mais legal pra te fazer a visita. E ele dizia, não, você não gosta, nunca pegou. Isso. Aí teve que ir lá. Daí tem aquela Sim. questão de que, até a gente tava conversando antes, né, de ligar as câmeras, que nem sempre vai ser fazer aquilo que a gente quer ou gosta. gosta, isso. Sim. Questão de obediência, né? De obediência. Obediência nem sempre vai fazer. Sim. Mesmo que pareça ser bom, tipo, o evangelho, tipo, pregar para as nações. Mas por que é difícil de achar gente para ir? Porque não é algo que a maioria das pessoas não estão dispostas Sim. a Lá não abrir tem, mão para ir, né? Exato. lá Porque não tem quer. câmeras, né? Lá não Isso, tem, não tem câmera. público, não tem Pergunta pro Giovanni aplausos. se ele queria passar tanta saudade que ele passou da família. Não, Sim, né? Não, exato. eu gostei de ficar com saudade. 2 Não anos gostei. fora de casa. Sim. Não gostei, mas... Existe uma frase que circula, né, até mundana, né? Que diz que um homem, ele é medido na sua maturidade pelo tempo de hora que ele faz aquilo que ele não gosta, mas que ele Sim. precisa fazer, né? E o cristão também, né? Vocês nasceram num lar cristão, né? Sim. Desde criança, Isso. cresceram num meio cristão, viram toda a estrutura da igreja, né? Toda aquela... a vida Sim. da igreja, né? Na íntegra, né? Isso. E mesmo assim a chama ainda Sim. queimou no coração, né? Tipo assim, eu poderia ficar aqui, ser pregador aqui, Isso. né? Mas houve uma obediência. E você estava falando que até quando vocês estavam aqui, teve um cuidado de Deus, né? Deus manteve, Deus cuidou. E o mesmo Deus que manteve e cuidou aqui é o mesmo Deus que Sim. manteve e cuidou lá. Exato. Né? Exato. Então a gente acaba, quando a gente se dispõe a obedecer, a gente acaba vivendo um nível maior, né? De cuidado, a gente começa a perceber, né, Giovanni, que as coisas simples têm muito valor. Sim. Né? E os cuidados de Deus são nos mínimos detalhes, na simplicidade, né, mano? Sim. Eu acho muito interessante que quem vai para a missão, quando volta com um tato mais fino, né? Tudo que vê diz assim, glória a Deus, né? Esse prato de comida, glória a Deus. Mais né? grato. Gratidão. Mais grato, Mais né? grato por tudo, pelo Sim. simples. Porque tu aprende a depender, né? E essa dependência nos leva a um lugar de gratidão extrema, né? Você estava lá sem família, Sim. sem amigo, sem nada, né? Era tu e Deus, Sim. né? Exercendo uma obediência. Não precisava, mas obedeceu ao chamado e estava lá. Sim. Mano, e o que isso somou na tua vida espiritual? Qual era a tua vida espiritual aqui Sim. e como ficou a tua vida espiritual lá? Sim. Né? Que era, como tu mesmo referiu, né? Era
a base era Timóteo, Isso. e ali Timóteo era Timóteo e Deus, e ali também era tu e Deus, né? Sim, sim. Explica pra nós como é que foi a mudança espiritual, né, mano? Sim. Quando eu fui pra Atalaia, né? Quando eu saí de moto de Urilândia do Norte, né? Em direção à Amazônia, ali foram 13 dias de viagem. 2 dias pilotando a moto, né? 1.400 quilômetros, 700 todo dia. 15 horas, mais ou menos, ali. 14 horas de moto, direto, porque eu não parava pra almoçar nem nada, porque eu não sabia onde que ia chegar a próxima cidade, né? Sim. Eu via os quilômetros. Era rodovia de asfalto ou era terra Parte também? asfalto, muita parte terra. Uhum. Teve municípios que era 100 quilômetros um do outro, só estrada de chão. Meu Deus. Então só pó, porque Sim. foi na época do verão que eu viajei, né? E o calor também, né? Muito. E aí blusa comprida, né? Porque senão se queimava todo, né? Sim, Imagina. minha mão ficou roxa no primeiro dia de sol, né? Quando eu tirei, parecia assim, cara toda cheia de pó. Aonde não tinha roupa, tinha pó. Meu Aham. Deus. E aí, na minha mão, tava roxa a mão, assim, por causa do sol, né? No outro dia eu furei minha blusa, enfim, porque eu tava sem blusa. Mas, quando eu saí ali, eu comecei a orar e chorava, né? Na moto. Porque eu nunca tinha andado de moto, assim, né? E aí, quando o pastor me ligou, eu dormi. Ali, fui dormir acho que 4, 5 horas da manhã. Me acordei 6 horas e disse, eu fui de moto. Eu não vou perder essa experiência, né? De tipo, eu e Deus vai me ensinar a andar de moto, né? Meu Deus. Eu fiz a autoescola, Uhum. quando eu fiz eu ia fazer só de carro, e Que o Espírito perigo, né? Santo falou pra mim assim, Giovanni, e se eu te enviar pra um lugar que só pode andar de moto? Aí eu disse, então eu vou fazer. Fiz carteira de carro e moto. Nunca peguei uma moto depois da carteira. Uhum. Só andei ali primeira e segunda pra passar na rampinha ali e tal. E depois lá, Deus tirou o medo como a gente troca de roupa. Sabe, eu dormi com medo. Meu maior medo não era ir pra Atalaia, não era as dificuldades que eu ia ter lá, era pegar a moto. Meu maior medo naquele momento. Então quando eu peguei, ali já virou uma chave dentro de mim. Porque embora iria outro missionário lá, pra lá, a gente iria se encontrar em Atalaia, o missionário Laius, a gente teve um tempo, eu e Deus, naquela viagem. Porque Bastante eu viajei tempo. sozinho, sim, 13 dias e eu não conhecia ninguém. Quando eu não sabia a estrada que eu ia entrar, acabou que a confiança em Deus aumenta, vai aumentando. Cada vez que você vai entrando mais em obediência à palavra de Deus e aquilo que Deus tem para nós, a gente vai confiando mais nele, vai como as águas ali, né? De Ezequiel 47, né? Chega uma hora que a gente perde, a gente já não sabe, a gente Submerge, né? tá submerso naquela água e aí isso eu acredito que aumentou a intenção, porque embora eu trabalhava aqui já na igreja, né, enfim, no restaurante, no Projeto Ponte, na Casa do Pai, trabalhei em vários lugares na captação de recursos, mas a gente sempre tem algo para segurar. Uhum. A gente está em casa, né, se precisa de alguma coisa a gente senta com o pastor, conversa, a gente consegue abraçar um irmão. E Sempre tem um agora? plano B, né, mano? Sempre tem um plano B. Só que aí acho que Deus acabou com os planos B. Tava eu, não tinha com quem dividir a moto. Era eu, o Espírito Santo na garupa, e a gente foi, né? E eu disse, Deus, me ajuda a pilotar a moto, porque eu não sei. E eu acho que isso a gente aprofunda mais ainda, sabe? Em dizer, Deus, eu não sei como que faz. Aprender diretamente de Deus, sabe? Era eu e Deus, né? Consegui ler alguns livros, quando tava no barco, foram 9 dias de barco com a moto, né? 2 dias até Manaus, 7 dias até Tabatinga, e depois mais 2 horas ainda até Atalaia do Norte, até Benjamin, e mais 1 hora de moto até Atalaia do Norte. Então, É longe. foi muito longe. É muito escondido. Mas eu creio também que é uma experiência que, além de transformar a vida espiritual, transforma o teu olhar de mundo Sim, também, né? Sobre sim. como a gente vê a vida Sim, como social, cotidiana, E- porque tu passou por muitas realidades Sim, também, né? e o que é louco da parte espiritual, que Deus, eu creio que para quem tem, né, que talvez está assistindo e tem eu acho que eu queimo por missão, tem algo dentro de mim que fala, quando fala missão parece que meu coração, né, acelera, mas eu tenho medo. Eu acho que o medo, né, acho que Romanos fala sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. E a questão de obediência é o primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo me amou. Verdade. Porque depois que Jesus chega, até aquele momento o mandamento era
ame a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Uhum. Agora aumentou o nível de amor. E aí Jesus diz, amem a Deus acima de todas as coisas, obedeçam a Ele e amem o próximo como eu vos amei. Eu deixei toda a minha glória para morrer por vocês. E agora vocês não vão deixar toda a glória, toda o glamour, nada que vocês têm aqui, que é poeira debaixo dos pés de Deus, por causa dos seus irmãos. Eu te amei, por que você não quer amar, né? Então, isso a gente vai entrando, é revelação, né? Mas é só quando a gente vai renunciando, a gente vai entendendo. Vivendo na prática, né, Isso, mano? vivendo na prática é muito diferente do que eu lia, eu assistia vídeo Sim. e via, né? Claro, eu sofri nada comparado a os irmãos de séculos passados, Sim. né? Aos apóstolos lá. Mas a gente consegue sentir um pouquinho de que Deus continua cuidando, que Deus é o mesmo, que Deus provê. E a gente fica muito mais sensível, eu acho, à voz de Deus, sabe? E sabe o que Muito que... mais. Sabe o que é mais legal nisso tudo? Para quem está nos assistindo e queima pela missão, né? Tem esse chamado para a missão, desromantizar tudo isso, né? A gente vê vídeos, né, de pessoas que vão lá para a missão, né, ficam um ano, voltam, depois saem pregar e viram itinerário, enfim. Mas e romantizo isso, né? Sim. Eu vou para África, eu vou... Mas aqui no Brasil, perto de nós, né? Sim. Tem toda essa dificuldade, tu imagina fora, né? A gente falar é bonito, né? Tipo, eu fui lá na aldeia, né? É muito legal, mas tá lá na aldeia, no meio de um monte de gente que não fala a tua língua, em trabalho, né? Com as mãos. Trabalho físico, né? A missão é feita com as mãos de quem faz, o joelho de quem ora, mas tu tá lá naquele momento, longe da família, há quantos dias de barco, há quantos dias de terra, cara, é tu e Deus ali, né? A tua dependência é Deus, o teu serviço é para Deus. Então desromantiza tudo o que a gente cria na nossa cabeça, né? De missão. Missão é obediência, missão é entrega, missão é serviço braçal, é fazer comida, né, Giovanni? Isso. Como tu fez muitas vezes lá, né? Para crianças famintas, famílias famintas. Missão é estar debaixo de sol, né? Foi no Pará, né? Isso. No Pará, Verão onde eu fui, foi no Pará. Verão, lugar extremamente quente, né? Ar seco, né? Dificuldade extrema. Tá ali, cara, debaixo de obra. Não tá ali de terno e gravata pregando, né? Tá fazendo construção civil, cara. E aí a gente sabe qual é a realidade de construção civil, né? Então, o chamado é realmente para aquela pessoa que queima, né? Isso. E tu falou uma coisa que é muito pontual, né? Jesus já foi o nosso modelo. Exato. Ele foi primeiro. Ele é o grande missionário. Né? Ele é o grande missionário. Ele abriu o caminho. Sim. Então, aquele que quiser ser um missionário, que queima por isso, tome a sua cruz e morra, né? Isso. E caminhe ao caminho de morte, porque é isso, né? Sim. Missão é bem essa palavra. E o Jean pode nos falar bem, né, Jean? Que depois que tu veio de lá, a missão continua aqui, né, mano? Isso. Foi uma virada de chave, né, Gê? Foi, A princípio eu queria ficar um mês, tipo, tirar umas férias, né? Descansar um pouco. Isso. E só porque eu fiquei 3 dias de férias. Depois já começou a carregar aterro. Já me chamaram isso pra conversar, ter uma conversa aqui na secretaria da igreja, me dando a proposta de ser cozinheiro no restaurante solidário. Porque tinha ficado sem cozinheiro. Glória a Deus. E Subiu aí, de cargo, viu? Subiu de cargo. Só que assim, né? Eu sempre. Modéstia à parte, né? Eu sempre, né, cozinhei bem. Minha esposa aqui. Em casa, Betina né, que diga. Comenta aí, Betina. Mas sempre cozinhei para poucas pessoas. Tipo, no máximo 4, 5 pessoas. E ali, um grande desafio. Porque, tipo assim, eu fui para lá para construir uma igreja. Ajudar a construir uma igreja, né? Só porque eu fui fazer algo que eu já sabia fazer aqui. E quando eu voltei, tipo assim, a missão tomou uma amplitude de agora tu vai ter que fazer algo que, tipo assim, tu gosta de fazer ali para 4, 5 pessoas, ou só o casal, só eu e minha esposa, mas eu não gostava tanto assim de cozinhar para tanto tempo. Não, de gosto, realmente eu não gostava. Tanto é que eu já morei, assim, em Porto Alegre, antes de eu me converter, né, quando eu era do mundo, assim, eu morei em firmas em Porto Alegre, onde eu morava, tipo, como se fosse uma república, e os caras sempre pediam pra mim, eu sei que tu cozinha bem, cozinha pra mim. Nunca fiz janta pros caras, nem almoço. Eu era ruim, eu dizia, não gosto de fazer.
E vim pra O cá senhor e estava recebi essa aguardando proposta. a Recebi essa proposta. Então, tua culinária. ser cozinheiro. E, tipo, assim, num restaurante, talvez seja semelhante ao restaurante comercial, ali seria o restaurante solidário, né? Mas em questão, tipo assim, tu não sabe a quantidade de gente que vai dar no dia. Ali tinha dias que, tipo, dava 10, de repente já dá 40 pessoas, 30 Nossa. pessoas. Então, e tu tem que cozinhar ali para aquela média de 30 pessoas, todos os dias. 30 já é bastante. É bastante gente. Então, e na hora, foi a pastora Suelen que me chamou, conversou comigo. Até o Giovanni tinha perguntado para ela qual tinha sido a reação, né? Aham. E a minha reação foi, tipo assim, a reação de quem eu sou, sabe? Eu não tenho, eu Não tem demonstro- reação. Sem reação. A reação. eu não demonstro tanta reação. Tipo, eu sou uma pessoa que, como a gente tava falando aqui, né, antes de começarmos, que tipo assim, quando eu entrei naquele caminho ali de obediência, saí da firma, parece que eu entrei num caminho, tipo assim, pergunta pro Jean o que o Jean almeja de fazer na obra, assim, missionária, né, pregar o evangelho. Eu pretendo fazer o quê? Obedecer a Deus. Uhum. Amém. Tipo assim, eu não tenho, não, eu quero pregar. Quero pregar no domingo à noite, né? Igual o pastor Joab. Se for obediência, Amém Espírito também. Santo, direção, debaixo de uma direção, né, do pastor, amém. Se não, cuidar do restaurante, cozinhar, amém. É para onde Deus me enviar e através da obediência, leitura bíblica, prática, foi isso. E daí eu aceitei. E a minha reação foi, tipo, legal, por dentro. Nossa, que top, cara, vou continuar na obra. Não vai terminar lá no Pará. Vai dar Foi continuidade. um E benefício. a minha reação foi essa. Eu fui pra lá, o Giovanni ficou acho que um dia, né, comigo. Foi, Um dia só. porque o Giovanni também não tinha tempo. Ele estava aqui na confeitaria, capitalizador de recursos. Então, pra missão, né, o capitalizador que ele estava trabalhando aqui. Então, ficou, né, esse tempo de antes de eu vir, ele ficou nessa correria. Ir lá, cozinhava e vir. Quando eu cheguei, foi esse alívio. E eu pude estar lá, né, fazendo parte ainda da obra no Reino aqui em Sombrio. E comecei a cozinhar da noite pro dia, do dia pra noite. Não era cozinheiro, de repente... Aprendeu na Mas marra. era algo que tu sabia fazer. Sabia E fazer. sabe o que é mais legal nisso? É Sim. que aquilo, às vezes a gente fica pensando que para ser missionário, tu tem que ser só enviado. De certa forma, sim, né? Tu vai ser enviado, mas em muitos casos, como a tua mão de obra, né, foi utilizada, e às vezes as pessoas pensam assim, mas na minha profissão, naquilo que eu faço, não tem como eu ser esse tipo de missionário. Isso. Às vezes pode ser que sim, né? Às vezes o Jean tava lá muitas vezes em uma obra, não tava pensando, né? Que ia sair e bater lá no Pará De pedreiro pra cozinha. pra, né, fazer igreja para uma tribo indígena. E daí depois acabar virando cozinheiro, fazendo algo que não gosta, né? Isso. Depois, já deve gostar hoje em dia, acho que de tanto fazer. Hoje eu gosto. Às vezes o Eu cozinheiro... acho que vai pegando gosto. Ano passado mesmo aconteceu de a gente ficar sem cozinheiro. Eu cozinhei ali, eu acho que foi 1 ou 2 meses. Eu fiz toda a parte, tanto espiritual da frente, como cozinhar, fiz tudo. Lavanderia, Uau. tive que ser 1001 utilidades no mesmo ambiente. Lavanderia solidária, o chuveiro solidário e a cozinha e a parte da administração da palavra. Nossa. Eu tive que fazer tudo isso durante Sim. 1 ou 2 Cobrava meses. escanteio e cabeceava. Mas isso com amor, sabe? Dificuldade, né? Cheguei a chorar porque começou a me esgotar muito, porque já pelo fato de ter passado o ano inteiro trabalhando, geralmente no final do ano todo mundo cansa, né? Uhum. Mas, graças a Deus, tipo assim, não foi uma questão de eu me afastar de Deus, entendeu? Cada vez Sim. de me aproximar mais. Sim. Porque daí tu começa a aprender cada vez mais, assim como o Giovanni falou, né? A questão da obediência, e tu vê que, tipo assim, por mais que eu tivesse aqui um abraço, um plano B, mas mesmo tu tendo o plano B, ainda é tu com Deus, entendeu? É aquilo que a gente fala e sabe da palavra, que é a salvação individual. Então a gente tá ali, recebe o abraço, recebe o apoio, oração, fala com o pastor, ele direciona, mas tu tá lá botando a mão na massa e é tu com Deus, entendeu? É tu e Deus. Tem coisas Então que é isso. tu te apega em Deus e Deus dá a saída, e eu aprendi muito nesse O tempo alívio. que eu fiquei ali, dá o alívio. É surreal, assim, é diferente a sensação de, um exemplo, a pessoa se desgastar só por benefício próprio. Um exemplo, uma pessoa que Exato. trabalha, sei lá, numa empresa, o cara é mega inteligente e trabalha 24 horas naquela empresa para ganhar um salário, sei lá, de quantos mil, entendeu? diferente, E cansa, né? se desgasta. E quantos que a gente vê, às vezes, que acaba perdendo a família por causa disso, mesmo tendo grandes fortunas, mas se desgasta por trabalhar, é muito diferente.
né? Porque eu tinha o apoio da minha esposa, porque ela sabia que o que eu estava fazendo era para Deus, e é totalmente diferente, sabe? Essa comunhão. E tem essa questão também de, tipo assim, né? De eu ter vindo, e tem um testemunho que eu não comentei aqui no começo, que foi no começo, antes de pensar ali em ir lá parar ou de construir a igreja, que foi um ano antes de eu tomar essa decisão. Eu estava construindo tem 2 canchas de bocha aqui no Sombrio, que é um centro de convivência de idoso, que fica na frente do posto aqui do Parque das Avenidas. E ali eu ajudei a construir aquela obra desde o começo, ali a pista de skate, a quadra de areia, essas obras públicas aqui, posto de saúde, tudo, eu pude ajudar, né, na época que eu era construtor. Então, quando eu estava ali, eu estava rebocando a fachada pelo lado de dentro, rebocando lá, desempenando. Daqui a um pouco chega uma jovem, eu acho que de uns 14 anos, mais ou menos, menos, e ela chega com uma caixa de trufas, e ela fala assim, no meio da obra, ela chega, o portão estava aberto ali, já não tinha mais cerca na obra, e ela entrou ali dentro da obra e falou, gente, eu estou aqui vendendo essas trufas para ajudar na renda da minha família. Todo mundo parou na hora de fazer barulho, olhou, cada um levantou sua cabeça onde estava, olhou, escutou, e um amigo meu, que até por sinal é um parente assim bem distante, sabe, daqueles primos assim que a gente conhece, e daí, tipo, ele foi lá e comprou uma trufa, e como eu nunca ando com dinheiro, eu fui lá e pedi para ele, cara, tem dinheiro para emprestar? Aí ele tinha ali um valor, eu dei o valor inteiro, eu acho que eu peguei uma trufa, eu paguei muito mais do que era, e disse para ela, minha filha, isso aqui, né, é oferta para tua vida, que Deus te abençoe. E ela foi embora, e eu subi para cima do andaime, né, o servente estava lá me servindo massa, eu subi lá para cima, e quando eu fui trabalhar, que eu fui pegar a ferramenta, foi algo assim, tipo, o Espírito Santo tirou de dentro de mim para fora, e eu comecei a chorar, trabalhando, eu comecei a chorar, não tem quando tu chora e tu não consegue, parecia que estava tendo um culto, assim, aquele culto avivado, mas só eu lá em cima do andaime, todo mundo trabalhando, barulho no meio da cidade ali, e eu ali chorando, sentindo assim, parecia que eu estava ouvindo um louvor, estava no culto, e de repente a sensação daquele choro começou a sair. A única coisa que eu consegui falar foi assim, Deus, Espírito Santo, Pai, Jesus, se for para mim ficar aqui trabalhando para mim mesmo, para mim construir uma casa para mim que um dia vai ficar para os herdeiros ou não sei o que vai acontecer, vai ser tudo coisas que, por mais que eu tenha roupa legal, que eu consiga comprar um carro, que eu consiga fazer qualquer coisa, eu sei que vai virar pó, e for só para mim mesmo isso, então que o Senhor me mate agora. Saiu essa oração na minha boca. Esse Senhor, me mata agora. Eu caio de cima desse andaime, morro, mando um raio, mas se não for, o Senhor direciona os meus passos, o meu corpo, a minha mão, meus olhos, meus pés, tudo para fazer aquilo que é em prol do reino de Deus. Eu fiz essa oração, nunca me esqueço. E passou ali, não sei se chegou a dar um ano, nós terminamos aquela obra, a gente foi para construir uma creche no interior daqui do Sombrio, e no Morro do Cipó. E quando a gente estava, eu tinha erguido mais ou menos ali, ficou quase só eu de pedreiro naquela obra, até um colega meu falou, cara, tu ergueu 90% dessa creche. E nós já ia para a parte do reboco, surgiu essa proposta de eu ir para construir a igreja. Deus. Deus não é o alvo, né, mano? Eu fiz uma oração, tipo assim, foi algo terrível, assim, sabe? De entrega, né? De entrega. Eu fiz aquela oração em cima Mas eu acredito, Jean, que só reflete aquilo que já tá dentro, né? Que o Espírito Santo já tá trabalhando, né, cara? É isso. E a gente fala que Deus não erra o alvo porque ele pega as pessoas certas. Tu era um cara que já tava entregue, né? Que já não tava mais ligado naquilo que o mundo que é corruptível, né? Isso. Tu já tava com uma sede, uma fome no espiritual, né? Isso. E, cara, a gente vendo hoje 2 irmãos, né, de uma mesma família, falando de um mesmo propósito, com o mesmo sentimento, cara, a gente vê que é muito Deus nisso, né? Tipo, Deus escolheu a família de vocês, e dentro da família de vocês separou vocês, colocou uma chama, né? E vocês dois hoje contando a mesma experiência, né? E dá pra ver que o sentimento é o mesmo, né? É um sentimento de amor, de entrega, que já não tem mais nada que segure vocês aqui, né? Hoje, aí a gente vê aquela, que é muito falado, né? Aquele hino que
que foi lançado agora, que é ele, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida. Esse é o real sentido, né? Sim. A gente não pode falar que está gastando a vida da gente trabalhando 12 horas para sustentar a nossa, né, nosso ego, nosso bem-estar. Cara, trabalhar para ele é a gente não saber cozinhar, mas eu vou fazer porque é para ele, sabe? Eu vou ir para a Amazônia Vencer os medos. de moto porque é por ele, entendeu? Eu vou cozinhar para uma tribo indígena porque é para ele, né? E aí, cara, quando a gente gasta a nossa vida, a gente adquire aquilo que a gente acredita que é o tesouro eterno, né? Onde a traça, a ferrugem não corrói. Tudo que a gente fizer aqui, vai ficar aqui. Mas a gente tá depositando num tesouro eterno, né? Sim. E só ele pode recompensar, né? E, cara, essa conversa nos mexe muito com nós, né, gente? Porque a gente vê o mesmo sentimento, o mesmo brilho no olhar de cada um de vocês, falando sobre missão. Sim. Né? Muito legal a missão. Muito top missão. Quero ser um missionário, né? Porém, estar dentro do território de missão, viver missão, dormir na rede, né? Enfrentar o dia a dia é outra realidade, né? Sim. O nosso bate-papo tá chegando ao fim. Passou tão rápido. Ele passou já Passou tão acabou. rápido. Eu acho que antes da gente finalizar, vocês podiam talvez dar uma pequena mensagem, assim, talvez um incentivo para alguém que sentiu esse fogo queimar enquanto nos assistia. Verdade. Eu falo primeiro? Pode. Um incentivo que eu dou é aquilo que o Giovanni, né, resumiu como ser missão, né? Obediência. Muito pontual. E é algo que dentro da missão que a gente faz, tanto hoje aqui a continuidade que a gente vai dar, né? O Giovanni vai ser direcionado para algum lugar aqui da igreja, e eu já, né, tenho essa direção, que eu sou coordenador do Restaurante Solidário, ajudo ali o restaurante, e também o Projeto Ponte, né, que ajuda ali com alimentação para as famílias carentes. Uma das coisas que eu mais vejo é a dificuldade da obediência. A dificuldade das pessoas obedecerem, entendeu? Elas ouvem, elas falam que até pessoas que já são crentes, são batizados, entendeu? E o encorajamento que eu deixo é obediência, independente das circunstâncias daquilo que a pessoa vai ter que obedecer, entendeu? A gente não tem que ficar, né, tipo, questionando a Deus se a gente sabe que realmente é o Espírito Santo, pela leitura bíblica, pelo direcionamento do líder, é aquilo ali, né? A gente é como a maioria das pessoas que estavam no mundo, que hoje se converteram, estão andando com Deus, quando estavam no mundo, muitas vezes faziam as loucuras sem somar, sem entender, ou sem fazer um cálculo daquilo que ia fazer, e muitas vezes causava destruição na própria família ou na própria pessoa. Então agora com Deus, cara, obediência, eu deixo esse encorajamento, obedeça. Eu acredito, Jean, que o resumo do que tu tá falando, a gente não precisa entender para obedecer, né? A gente só precisa obedecer e depois a gente vai entender, né? Isso. Show de bola. Isso é muito do Espírito, né? Por isso ele falou primeiro também. Porque eu tava aqui, enquanto ele tava falando, e antes eu tava lembrando quando eu cheguei lá em Atalaia, eu morei na casa de um missionário, porque a casa que a gente tinha alugado não tinha nada, não tinha água, não tinha energia direito, tinha umas lâmpadas lá, mas não tinha nada, não tinha como eu morar na casa ainda. Então, só tinha as paredes, né? Na beira do rio, não tinha banheiro, o banheiro era um buraco na tábua do banheiro, assim, e caía lá embaixo. Então, quando eu cheguei, a gente fazia alguns cultos lá ainda com os missionários, e eu comecei a morar lá, chegou os móveis, e consegui puxar água, enfim. E eu sentei um dia na frente do restaurante, na ponte, né? A gente morava em casa de palafita, a nossa era a última, o restaurante, na beira do rio, e na frente na ponte. Eu sentei no banco, assim, e eu fiquei olhando, né, para aquele restaurante. Eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor me trouxe de lá para cá, né, e agora como eu tenho que começar um restaurante solidário? Eu já tinha servido aqui, mas lá eu tô começando do zero, numa cultura diferente, para um povo diferente, vou ter que, não sei o que eles gostam de comer, porque eles são indígenas, né, e eu sentei na frente e eu fiquei, Deus, eu não tô sentindo nada. O que eu preciso... Eu quero que o Senhor fala para mim o que eu tenho que fazer, porque eu não tinha aberto ainda, né? E eu procurei dentro de mim um sentimento, né? A gente sempre procura, a gente é homem, é carne, né? É alma. E eu procurei, Deus, onde está o sentimento? O que eu preciso fazer? E eu não senti nada. E eu ouvi Deus dizendo assim, Giovanni, você não precisa sentir nada, você tem que me ouvir. Uau. Aleluia. Eu acho que o maior sentido
né? Você que tem, né? Ouve isso, né? Ouve a gente falar de missão e teu coração queima, abre o teu ouvido. Aleluia. Eu acho que é isso, sabe, Géder? É abrir os ouvidos para o Senhor e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso cooperar com a tua obra? Porque a gente servir na obra missionária, ou sendo urbana, sendo transcultural, é um privilégio muito grande. E o coração é enganoso, né? Às Muito vezes a enganoso. gente está Verdade. Por sentindo isso não muitas pode coisas ser e não é isso. de Deus. Né? Eu vi muita gente já sentir e se frustrar. Uhum. Porque não Então, era uma não direção por verdadeira. Sentimento, não E é sente por muita sentimento. coisa e não faz nada também, né? Não, exato, não é sentir, é ouvir. É. Abre os teus ouvidos e ouça. Quando João escreve as cartas, né, às igrejas lá em Apocalipse, ele diz, quem tem ouvidos ouça. Jesus Verdade. falava, quem tem ouvidos ouça. Então ele não estava dizendo, quem sentir faz. Uhum. Não, Uau. ele estava dizendo, ouça, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos. Antes de eu voltar, tinha uma música que, eu não sei se é David Keelan, acho que falava Jesus, né, sobre abrir os olhos também. Ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sobre o cego de Jericó ali, que ele queria que Jesus abrisse os olhos dele. E quando ele abriu os olhos, diz que ele começou a seguir Jesus. Quando eu sigo Jesus, eu nego a mim mesmo, e assim vai todo o processo. E aí eu consigo viver, mas eu preciso ouvir, eu preciso ver Jesus. E quando eu estava lá, eu não tinha sentimento, Géder. O que você estava sentindo quando você estava lá? Tava sentindo saudade da minha família. Eu que tava calor. Tava chegando no final do ano, tava sentindo calor. Não gosto de calor, amo inverno, né? Morei 2 anos só calor, né? Uhum. E eu tava lá sentindo o quê? Sentindo saudade. Saudade da minha noiva, da Vitória, saudade da minha mãe, do meu irmão, da minha casa, da igreja, né? Muita saudade. Saudade é uma coisa que é muito louco, porque não tem um remédio, né? Se tu sente dor de cabeça, dor de garganta, toma um anti-inflamatório, uma coisa. Uhum. E saudade, o que que toma? Toma nada, porque ligação não mata saudade, Verdade. né? Não mata saudade. E como foi falado, né, sobre dar valor às coisas pequenas, isso aqui, sabe? Eu não tinha. Não tinha mais Muitas esse vezes, momento. quando sentava na mesa para almoçar, eu almoçava sozinho. Porque na hora do almoço, eu tava servindo. Eu tinha que cozinhar, tinha que pregar, tinha que limpar, fazer tudo, né? Nos 10 meses que eu fiquei sozinho. Então, não tem a ver com sentimento. Talvez você tá sentindo o coração queimar, né? Mas isso não é um sentimento, isso eu acho que é o fogo. um fogo, isso é um encargo, sabe? Deus Sim. tem um encargo. Que queima pra diferente, igreja. né? Queima A pessoa diferente. sabe quando queima diferente. Exatamente. Não é só um sentimento. Não é sentimento, não é diferente de sentimento. O sentimento tu controla. Tu vai no Verdade. psicólogo, Passa também, entendeu? né? Agora o fogo de Deus, o fogo do Espírito, né? O livro Incêndio ali, o livro chamado, né? Que tá na loja aí, né? Já aproveitar Então, fazendo gancho, o nosso né? merchan. Compre, né? Os livros, né? Eu escrevi um pouquinho, né? Isso é uma 0,9. coisa muito legal de se falar. No livro Isso. chamado O Prefácio, né? Isso. Foi o missionário Giovanni. Tem um pouquinho. E eu tive a oportunidade, né, de estar Sim. editando e eu chorei. Eu comecei a Amém. ler, eu fiquei assim impactada. Esse Giovanni, isso tá muito Sim. bom. Não, Legal. Então- tipo, ele fez e nem tinha lido o livro e... Não tinha encaixou, Mas né? o Senhor alinha, né? Isso. Então você aproveita já o QR Code que tá aqui na Isso. tela. Mais uma vez, vamos aproveitar e fazer essa propaganda, né? Compre os Legal. nossos livros e vai ter um preço especial. Aí, se a gente tivesse combinado esse momento, não seria melhor, né, Giovanni? Tu verdade. fazer esse gancho aí, ó. Já conhece a nossa loja também, né? Livraria Amor em Amor em Páginas. Páginas. E eu acho que encaixou muito por causa do nome do livro, né? Chamado. Chamado. Né, cara? Todo mundo... Incêndio e chamado, né? Incêndio. chamado. Fogo. O coração vai queimar e isso. você vai ouvir um chamado. Você vai abrir os seus ouvidos, né? Esse fogo aí vai queimar tudo aquilo que... Aleluia. Aquele barulho que fica, né? Que a gente não sabe o que é Deus, o que é a nossa alma, se é verdade. sentimento, Falando se assim, não desse é. barulho, desse sentimento. Eu e o Giovanni tinha tudo pra dar errado, né? Sim, tudo E a gente deu improváveis. errado. Somos dois irmãos mundo. Nós improváveis. demos errado para um mundo, sistema, né? Para o sistema do mundo. Mas pro sistema do reino a gente deu certo. A medida de Deus é Todos diferente, os né? barulhos para nos afastar do sistema Sim. do reino. Gente, nós agradecemos demais. Eu sei que a gente poderia fazer horas e horas de Muito, podcast. muito. Talvez a gente vai ter que repetir essa dose, Verdade, né? Pra gente
Já falar deixa mais nos um pouco. comentários, né? Se quiser a parte 2. Isso, pode comentar aí pra gente, se vocês... tá na... O que vocês acharam do nosso podcast? Como vocês têm vivido a missão que Jesus tem derramado sobre a sua vida? Porque nós sabemos que cada um tem um propósito na sua área, naquilo que você já faz na sociedade. Com certeza o Senhor quer te usar aí. E como você tem agido diante daquilo que o Senhor tem falado aos seus ouvidos? Você tem obedecido? É isso aí. Muito pontual. A atmosfera aqui, né? A gente sente que tem uma presença de Deus aqui. Mudou. Mudou. E Mudou. essa é a nossa missão, né, Gedre? O Isso. podcast ele foi feito para incentivar você a responder a um chamado, né? Assim como Samuel, quando ele ouviu, ele teve que responder, né? O Senhor nos chama e nós estamos aqui com dois irmãos que deram uma resposta, por isso estão passando a experiência. E esse é o convite que a gente faz para você. Dá uma resposta a esse chamado, né? Acho que o mais importante do que ouvir, do que queimar, é você responder aquilo que o Senhor está te propondo. Já acabou. Ficamos por aqui. Gente, obrigado. Amém. Deus Vamos abençoe dar um a tchauzinho, todos. todo mundo junto. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no Valeu. coração. Até mais. Tchau. Amém. Amém. Glória a Deus. Cara, Deus é bom, né, mano?